Salve! Um minuto de atraso. Bem-vindos ao Café com Ferri, edição de 21 de junho de 2020. Café com Ferri histórico, Carlo Bichieres in the house. Goleiro Thiago, nosso fiel escudeiro aí. Thiago Alonso de Oliveira, da JHSF 10. O Vini, o Belete, Gordo Profissional is in the house. Sigam o Gordo Profissional. Gordo Profissional é Gordo Profissional, o cara só posta coisa boa. Lúcio Lima, Dani. Vamos ver se a gente... A Isa... Recorde de robôs online. A concorrência não aguenta. Agora eles estão dizendo que vocês são robôs. A Bibi, Saniteira... o pessoal agora está dizendo que eu tenho robôs online. Em 1 minuto entram 10 mil robôs numa live às 10h30 da noite para falar sobre mercados. Não é mole ter tanto robô assim. Até vou pedir pro pessoal colocar um pouco mais de robô para a gente bater o recorde hoje. A semana mais calma. Tato Barros. A semana mais calma aí. Começamos 1 minuto online, começamos com o disclaimer. Eu não sou analista de valores imobiliários. Não dou nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos imobiliários. Tudo que eu falo aqui reflete exclusivamente a minha opinião sobre investimentos, a minha própria carteira de investimentos. Não sou nenhum tipo de recomendação de investimento, ou seja, não façam isso em casa. Não repliquem esses investimentos em casa. Eu fiz uma promessa de que eu ia bater... De que se eu batesse 35 mil pessoas online hoje, eu ia abrir minha carteira de investimentos. É uma promessa para não bater, né? Porque vai ser difícil eu bater 35 mil pessoas ao vivo. Mas adianto e peço para o pessoal disparar todos os aviãozinhos possíveis e inimagináveis aí para a sua querida lista de contatos para bombar essa live. Certo? Vou pedir 2 vezes hoje. Elinho tá in the house. Elinho veio prestigiar aí. Um dos caras que melhor trabalha o network no Brasil. Trabalha com força. Eu vou fazer um resumo que eu faço sobre política, mercados e papéis. A semana não muda tanto assim, né? O mercado não muda tanto. Mas eu começo a falar sobre a Selic que caiu. Luiz Bassi is in the house. Bate, né? Bate. Robô Bate is in the house. É uma audiência do maior apresentador da Rede TV no Brasil hoje, is in the house, veio nos prestigiar aí o Bassi. Apresentador de Cidade Alerta, veio nos assistir hoje aí, é um fiel comprador de Vara, Conga e o combo, Vara, Conga, Bradesco, MC, MM, os MCs todos estão investindo na bolsa, né? Todos. Isso é um grande agrado. E vocês podiam fazer um merchan aí pra mim com esses milhões de seguidores todos que vocês têm, ver se eu subo um pouco nessas redes sociais. Começamos a semana passada com um corte na Selic, colocando a Selic em 2,25, menor patamar da taxa de juros no Brasil na história. E isso é tão representativo que é uma coisa que talvez a gente nunca mais veja na história do Brasil. Isso só foi possível por conta dessa epidemia jamais vista em todo o mundo, né? A gente só conseguiu trazer a Selic para o patamar de 2% por conta dessa epidemia, por conta do desaquecimento da economia. Talvez a gente não tivesse tido a chance jamais de ter uma Selic tão baixa, né? Um país que foi acostumado historicamente a vida inteira a viver de juros, né? Eu canso de acompanhar amigos e terceiros aí, todos que têm muito dinheiro investido em renda fixa,
né, a vida inteira viveram de juros, né? E agora a taxa de juros do Brasil, a taxa de juros referência no Brasil está 2,25. Em agosto nós teremos uma nova reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, e o Banco Central deixou as portas abertas para que na próxima reunião ele possa novamente cortar os juros. O mercado trabalha com um corte de mais 0,25 na taxa Selic. O JP Morgan soltou hoje um relatório dizendo que eles acreditam num corte de mais meio ponto percentual, né? Hoje, né, sem o novo corte da Selic em agosto, hoje nós temos uma taxa Selic na faixa 2,25, fica 2,20, mas a poupança paga hoje 1,57 ao ano. Ou seja, todo mundo que está assistindo aqui, vocês têm que enviar esse vídeo, esse aviãozinho, para todos os parentes, familiares e amigos que investem na renda fixa e investem na poupança, né? Hoje, a gente tem uma poupança que remunera 1,57 ao ano. A partir de hoje, nos próximos 12 meses, a poupança vai remunerar 1,57. A projeção que a gente tem de taxa de inflação é de 2,5% a 13,5%, ou seja, tu deixar o dinheiro hoje na poupança vai te render negativo, tu vai ter perda do poder de compra na faixa dos 2%. Eu sempre começo o Café com Ferri falando nisso, porque as pessoas não estão acostumadas, né, com esse novo patamar de juros no Brasil. E eu acho que é uma coisa muito importante a gente comentar, e principalmente eu abro todos os Cafés com Ferri porque muita gente nova está me assistindo. Queria agradecer a todas as esposas, namoradas que acompanham esses investidores inveterados malucos, e eu vou falar hoje, não sei se a gente vai bater 35 mil, mas eu vou falar hoje sobre umas oportunidades maravilhosas para essa semana, coisa que eu não faço nos Cafés com Ferri usualmente, certo? Vocês vão ficar bem impressionados, que eu vou falar aqui, provavelmente amanhã a gente deva ver uma onda de alta em todo esse setor por conta deste programa que aqui vos fala, que cada vez está mais influente por conta do trabalho de vocês que me ajudam aí a crescer. Semana passada, eu acho que a maior revolução que a gente está vendo no mercado de capitais, na Bolsa do Brasil, é essa revolução de todas as pessoas se transformarem em investidores. Semana passada esse programa bateu em 24 horas 150 mil visualizações. É um programa de panorama de mercado. Sabe o que é 150 mil visualizações? É muita gente para 24 horas. É muita gente, muita visualização num programa sobre bolsa. É absurdo, né? Não estou falando aqui de fofoca, não estou falando aqui sobre motivação, estou falando única e exclusivamente sobre mercados, certo? Para vocês terem uma noção, eu vou metrificar o que está acontecendo no Brasil. Em 2018 nós tínhamos 800 mil investidores na Bolsa no Brasil. Em 2019 nós dobramos esse número, chegamos a 1,6 milhões e esse ano nós tranquilamente vamos bater 3,2 milhões de investidores. Numa média que sobe de 250 mil investidores novos por mês, né? E agora com essa acelerada absurda que a gente está vendo na queda de juros, né, mais e mais gente vai migrar para a renda variável, né? E eu convido vocês todos a convidarem todos os amigos, familiares, parentes a investir na bolsa. Quanto mais gente investir na bolsa, melhor para todos, né? Porque a gente vai ter mais investidores e mais dinheiro migrando da renda fixa para a bolsa. Então eu fico esse convite maravilhoso para vocês fazerem o trabalho de formiguinha que vocês precisam fazer e convencer mães, pais, amigos, irmãos, colegas de trabalho, todas as pessoas, colegas de colégio, todas as pessoas que vocês conhecem para sair da renda fixa e da poupança e começar a investir na bolsa. Este não é um convite, isso é um mandato que vocês têm. Vocês precisam trazer todas as pessoas para o mercado. Quanto mais pessoas para o mercado, mais sucesso nós teremos juntos, certo? Bom, eu vou falar um pouco sobre política. Todo mundo quer saber do tal do Queiroz, todo mundo quer saber sobre o rolo do STF, todo mundo quer saber sobre o marco do saneamento, todo mundo quer saber sobre as novas reformas. Sobre o Queiroz, eu não vou falar muito, eu vou falar só o seguinte sobre o Queiroz. Por que que o Queiroz não atingiu a bolsa, né? Quando saiu na quinta-feira a prisão do Fabrício Queiroz,
né, que tem um envolvimento com o senhor Flávio Bolsonaro, era ex-assessor do Flávio Bolsonaro. Por que diabos que a prisão do Fabrício Queiroz não atingiu o mercado? O mercado subiu nesse dia, chegou a bater quase 2 de alta na quinta-feira. Eu vou explicar a minha visão por que a prisão do Queiroz não atingiu o mercado e não vai atingir o mercado. Ora, nessa confusão, nesse rolo na Câmara, na Alerj e no Rio de Janeiro, nós temos cerca de 30 deputados envolvidos e assessores de 30 deputados envolvidos, metidos nesse rolo de movimentações atípicas, totalizando 150 pessoas. 150 pessoas estão envolvidas nessa confusão de movimentação atípica na Alerj no Rio de Janeiro, certo? 150 pessoas estão envolvidas. Sendo que as movimentações do pessoal do PT, hoje presidente da Alerj, o pessoal do PT movimentou cerca de 100 vezes mais do que o senhor Fabrício Queiroz. Os assessores do PT, vou repetir aqui, movimentaram de forma atípica mais de 100 vezes mais, vou repetir de novo, 100 vezes mais do que o Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz é o 15º numa lista, Flávio Bolsonaro é o 15º numa lista de 25 deputados que estão sendo investigados, que deveriam feitos de rachadinha nessa investigação que foi criada para investigar o senhor Flávio Bolsonaro. Ora, de todos os envolvidos, de todos os suspeitos, o único que está sendo alvo de investigação, alvo de prisão e alvo é o seu Fabrício Queiroz. Ora, que Brasil é esse? Se eles quisessem atingir o Bolsonaro, eles teriam que investigar todos, ou parte pelo menos, para não ficar tão feio. Eu vou desligar os comentários aqui. Eles deveriam investigar pelo menos parte dessas pessoas para não ficar tão feio que é uma perseguição política. Ora, o mercado financeiro entendeu como perseguição política porque tem 150 envolvidos e só uma vítima. O mercado financeiro passou a entender, né, que isso é uma perseguição política contra o presidente e simplesmente ignorou esse fato. Por isso que a prisão do Fabrício Queiroz não fez preço na Bolsa. Ora, se isso é um Estado democrático de direito e se aqui não é a Venezuela, se aqui não é a Coreia do Norte, não se usa a justiça e o judiciário para perseguição política. Ora, se o Fabrício Queiroz, se o Flávio Bolsonaro eram um dos envolvidos, por que não está se apurando todos os envolvidos nisso? Porque eles têm ligação com o presidente e querem atingir o presidente. O mercado financeiro assim entendeu e ignorou o fato. Não estou aqui criando juízo de valor se Fabrício Queiroz é culpado, se Flávio Bolsonaro é culpado. Só estou dando a visão do mercado financeiro sobre o episódio. Tem 150 envolvidos e só um está sendo processado, acusado, preso e afins. O mercado financeiro entendeu que o Fabrício Queiroz sofre de perseguição política. Ora, se não fosse perseguição política, outros seriam investigados, punidos, presos, mas não. Aí só o Fabrício Queiroz está sendo investigado e o mercado financeiro passou a ignorar esse fato. Falando sobre o STF, hoje, pela primeira vez, eu vi uma senadora se opor e pediu impeachment. É a primeira vez que eu vejo uma senadora pedir o impeachment de um membro do STF publicamente. Eu acho que daqui para frente, a saída do Weintraub do Ministério da Educação, ele foi para os Estados Unidos trabalhar no Banco Mundial, me cheira aí a um acordo para acalmar os ânimos, né? O final de semana foi tranquilo em Brasília, sábado e domingo foram muito tranquilos em Brasília, né? E essa semana, falando de política, a gente tem a votação do Marco do Saneamento. O Marco do Saneamento é assim, o Brasil, as pessoas não têm nem saneamento básico, né? Então esse novo Marco do Saneamento é um passo importantíssimo, inclusive para a alta da Bolsa, Sabesp, CESP, tudo isso aí vai andar bastante essa semana com a votação do Marco do Saneamento. Sabesp foi uma compra brilhante do Albuquerque, ele ganhou muito dinheiro com a compra, infelizmente eu não comprei,
né? Mas esse marco do saneamento ele é importantíssimo para a alta dos mercados essa semana. Se passar esse marco de saneamento essa semana, deve dar um impulso extra para a Bolsa, porque esse marco de saneamento é uma parceria público-privada, se estima um investimento de 700 a 800 bilhões em investimentos em saneamento básico no Brasil. Nós temos cerca de 50% da população, mais 50% da população sem saneamento básico nas suas casas. É algo muito triste, né? Muito triste. Então esse marco de saneamento é importantíssimo, é um passo importantíssimo que o Brasil vai dar, assim como a reforma da Previdência foi. Esse marco de saneamento é importantíssimo e vai fazer preço no mercado, certo? Vai ser um belo de um recado para os investidores estrangeiros. Falando em investidores estrangeiros, saindo da política, porque eu não gosto de falar sobre política, a política é uma coisa muito complexa de se falar, né? Cada um tem a sua opinião. Eu, por exemplo, cada um tem o seu partido e as coisas que acredita. Eu, por exemplo, eu sou do partido do PIB e o meu presidente chama Paulo Guedes, né? Agora a gente tem que analisar tudo e ver, né? Outra coisa que eu tenho que falar aqui é que os apoiadores da Dilma, né, foram presos, né, com joias, quadros e muito dinheiro vivo em casa, né? E os apoiadores do Bolsonaro foram presos com fogos de artifício, né? Então, realmente, eu acho que a gente melhorou, né? O Brasil deu um passo à frente, né? Em vez de dinheiro, joias e quadros roubados de empresas públicas, agora os caras aprendem fogos de artifício e camisetas, né? Defendendo o Brasil. Eu acho que a gente deu um passo à frente. Indo para a pauta de mercados, a Bolsa fechou 96.600 pontos na sexta-feira, e eu acho que uma coisa que a gente deve falar é que a Bolsa subiu 3 dias consecutivos com notícias ruins. A gente teve 3 dias de queda do mercado americano e 3 dias de alta da Bolsa brasileira, inclusive a prisão do Queiroz, né, que foi um ponto negativo na semana para o governo, né, e ainda foi preso na casa do vulgo, sei lá se é ou não é, provavelmente um dos advogados do Flávio Bolsonaro, certo? E foi uma loucura, a felicidade, né, do pessoal de esquerda com isso. Para mim não fez preço na Bolsa, e o mercado praticamente ignorou por conta do que eu já expliquei aqui, né? Mas a gente tem que ver e falar que o mercado, a Bolsa Brasil está muito forte. Por que está forte, Ferri? Porque a gente assistiu quarta, quinta e sexta 3 dias de queda na Bolsa Americana e 3 dias de alta na Bolsa Brasileira, certo? Então o mercado está forte. Na sexta-feira, muita gente esperando que o dólar fosse continuar a subir por conta da queda da Selic, o dólar caiu, chegou a bater 2 de queda, o dólar voltou à faixa de 5,30, né? Eu acho, particularmente, falando do dólar, na minha opinião humilde, minha opinião humilde é que o dólar volta para o patamar dos 4,80. Gente, eu preciso que vocês disparem um aviãozinho para a gente bater o recorde histórico aí das lives, né? Acho que é 20.800, né? Bom, outra coisa importante que eu tenho que frisar no Café com Ferri de hoje é a volta do fluxo gringo para a Bolsa, certo? Nos últimos dias a gente tem visto os gringos voltando. No último mês eles tiveram um aporte de cerca de 3,5 bilhões na Bolsa Brasileira, né? E a gente viu aí também pessoas na internet, né, copiando, né, a minha narrativa e os meus ponderamentos a respeito da Bolsa, né? Quando eu falei aqui que a gente pode assistir um super rally de alta da Bolsa e isso acabar lá na frente se transformando numa bolha, né, especulativa, eu também falei aqui que não importava mais o resultado das empresas, se ia ser bom ou ruim, o fluxo de capitais da renda fixa para a Bolsa ia ser tão grande que os papéis iam subir. Ora, aonde que vocês viram alguém falar essas duas coisas no mercado, né? Aonde que vocês viram? Não, ninguém falou, só eu falei, e aí o pessoal repete e não dá os créditos. Eu fiquei levemente chateado. Se alguém falou isso antes de mim, por favor, me enviem esses vídeos, porque eu quero assistir.
né? Porque eu acho que é meio difícil falar antes de mim, porque só aconteceu, só vai existir esse momento de a gente ter um risco de ter um super rally de alta na bolsa, de tanto fluxo que vai migrar da renda fixa. Só vai acontecer isso por causa do Covid. Ora, ninguém sabia do Covid 6 meses atrás. Eu esperava que a bolsa americana caísse porque estava cara, porque tinha uma simetria positiva e porque ia ter uma turbulência nas eleições, né? Acabou vindo o Covid e derrubando tudo. Mas ninguém sabia disso, né? Mas eu insisto em fazer um questionamento para todas as pessoas que estão me assistindo, principalmente aquelas que não me assistem usualmente, e para as que me assistem usualmente também, eu quero que vocês façam um exercício de olhar para frente. Vamos olhar para frente. Nós estamos em junho. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para dezembro. Vamos olhar para junho do ano que vem. Com a Selic a 1,75. Com a inflação a 2,5, 3. Vocês imaginam quanto vai mudar o Brasil com uma taxa de juros tão baixa? Porque as pessoas, elas vão sair, né, de costumar, elas estão acostumadas a ver o dinheiro delas, pelo menos na renda fixa, render um pouquinho pelo menos, né, 0,30, 0,40, agora acabou. Elas vão ver render 0,10, se elas forem um pouco espertas, levemente espertas, elas vão enxergar que a inflação vai ser maior que a rentabilidade que elas têm na poupança, a inflação vai ser maior, a inflação vai ser 3, 3,5, elas vão ganhar 1,5. Elas vão ter que migrar para a bolsa. Ora, eu faço um convite para você que não investe em ações, a abrir a conta numa corretora, né? Pode ser qualquer corretora que investe em bolsas, temos várias grandes aí, Terra, BTG, XP, as afiliadas da XP. Ora, a XP nos boicota, mas eu indico eles, não tem problema nenhum. Um abraço, Guilherme Benchimol. Qualquer corretora, eu convido todos vocês. Mas se vocês têm medo de bolsa, comecem. O que é começar? Eu tenho 100 mil aplicado na renda fixa, eu vou colocar 10 mil na bolsa, eu vou comprar alguns papéis, algumas empresas boas, empresas que historicamente são boas, elas estão baratas ainda, né? E vou começar, e o começar significa aprender, né? E esse é um recado para todos os que me assistem aqui, que eu quero que vocês convidem as pessoas. Outro ponto interessante que a gente tem que avaliar e tem que ver como positivo é que só no IPO da Via Varejo, que captou 4 bilhões e meio, arrumou a casa, 40% do fluxo do IPO, do follow-on da Via Varejo foi de estrangeiros. Gringo ficou com 40% da oferta. Isso é um ponto excelente, uma notícia maravilhosa, né? Outra coisa que eu queria falar sobre os mercados no exterior, eu vou falar um pouco sobre Covid também, daqui a pouco, que os bancos americanos, eles nunca receberam tantos depósitos quanto nos últimos 3 meses. Eles receberam, os maiores bancos americanos receberam 2 trilhões de dólares em depósito nos últimos 90 dias. Os bancos americanos estão muito líquidos, estão muito solventes. É um ponto positivo para o mercado. Outro ponto interessante que eu tenho que falar aqui, hoje nós temos em short selling. O que é short selling? Pessoas, investidores apostando na queda das bolsas americanas, o maior nível em 9 anos. Né? Isso pode gerar o que, Fé? Isso pode gerar um short squeeze. O que é short squeeze? Quando tem muita gente apostando na queda e os mercados não caem, esses caras que estão apostando na queda dos mercados americanos, eles começam a recomprar essas posições, desmontando essas operações, apostando na queda, estopando essas operações, e a gente enxerga uma cascata de compras que faz o mercado atingir novos patamares de alta. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente pode ver nos próximos dias, nos próximos 30, 60, 90 dias, a Bolsa Americana fazer novas máximas históricas, e eu não duvido que ultrapasse a faixa de 3.500 pontos o SPX. Ora, nós temos vendo novos picos de Covid nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia e em alguns outros estados americanos. Nós estamos vendo novos picos e as bolsas americanas não caem, né? Caíram levemente, caíram das máximas aí 3%, né? Então, quando a gente vê muita notícia negativa e os mercados não caem, se preparem, porque o rally is coming.
baby, release coming, né? A gente tem um combo de notícias aí, ou seja, a gente tem muita gente falando sobre segunda onda, terceira onda de Covid, né? Que na minha opinião não vai acontecer. Por que não vai acontecer, Ferri? Porque a gente já sabe muito sobre a epidemia. Antes a gente não sabia sobre a epidemia. Hoje a gente sabe muito sobre a epidemia. A gente já sabe que um tratamento com corticoide na fase aguda funciona. Vídeo minha live com o Dr. Zeballo, se vocês quiserem assistir, tá no IGTV. A gente já sabe que pessoas abaixo de 40 anos têm baixíssimo risco de óbito, né? Ou seja, a gente tem raros os casos abaixo de 40 anos que as pessoas vêm a óbito. A gente já sabe que 20%, mais de 25% da população americana já está imunizada. Eles fizeram um teste no Rio de Janeiro, 20 e poucos por cento das pessoas testadas já estavam imunizadas. A gente já sabe que 85% das pessoas que contraem coronavírus não tem nenhum tipo de sintoma. Zero sintomas. Zero. Né? Ou seja, muita gente já pegou coronavírus, não sabe que pegou coronavírus e já está imunizada. A gente já tem imunidade de rebanho em vários países, ou seja, se a gente já tem 25% das pessoas imunizadas, a gente já sabe tanto sobre a doença, não tem como, matematicamente, a gente ter uma segunda onda como as pessoas esperam. Agora, olhando para um cenário onde a gente viu milhões e milhões de pessoas em manifestações, em aglomerações ao redor do mundo, era óbvio que nós íamos ter um aumento do número de casos. Isso tu nem precisa ser muito inteligente, muito esperto para saber isso. Era óbvio que nós teríamos um aumento do número de casos. Né? Isso vai afetar o mercado? Na minha opinião, não. É mais uma oportunidade de compra de bolsa. E eu faço aqui eu fiz uma aposta que a bolsa ia bater 100 mil pontos até 15 de julho, faltam ainda 25 dias, mas eu reforço aqui no Café com Ferri de hoje, se a bolsa bater 100 mil pontos, eu vou fazer uma doação não de 20 mil reais, mas de 100 mil reais para o GRAAC, certo? Se bater 100 mil pontos, doação garantida, segue mais uma promessa aqui minha. Saindo de mercados, nós vamos para a parte que as pessoas mais querem ouvir dos papéis. Eu acho que a gente tem boas oportunidades aí e na sexta-feira a gente viu um setor em específico voando na bolsa, que é o setor de construção civil. Né? Todas as ações do setor de construção civil arrebentaram para cima na sexta-feira, começando com o JHSF, que eu acho que, na minha opinião, é a melhor relação risco-retorno do setor, né? Eu não comprei, mas eu acho que é a ação que eu compraria hoje no setor. São 4 empresas que eu compraria no setor. JHSF, como a grande carro-chefe, subiu 7 na sexta-feira, né? Cirela, Even e Gafisa como a ponta mais especulativa, né? Gafisa tranquilamente pode dobrar, né? Rápido, porque o papel está com muito short, né? A gente tem 35% das ações short na Gafisa, pode dar um short squeeze maluco nesse papel e o papel dobrar, né? JHSF com uma grande qualidade do setor, na minha opinião, puxado aí pelo branding do Fasano, né? E aí a gente tem Even e Cirela como os outros 2 papéis aí que eu acho que podem dar porrada também. Tô falando que o setor de construção pode andar e pode andar muito. Não tô falando de brincadeirinha aí, né? Eu acho que Gafisa pode dobrar, eu acho que o JHSF pode ir para 10 rápido, os outros papéis subirem 20% e 30% rápido, é onde a gente vê bastante oportunidade, né? As pessoas que estão começando no mercado, o que eu recomendo? Eu recomendo vocês irem no meu perfil, assinarem o Traders Club, testem o Traders Club, vocês ganham 3 cursos sobre investimentos. Outra coisa que eu queria falar aqui quem prestigiou o Traders Club lá atrás, tá? Hoje a gente tem um plano chamado Master Pro que custa R$369. Quem prestigiou o Traders Club lá atrás, tem gente que assina esse mesmo plano por R$179. Plano de 360, ou seja, nós vamos subir o preço do Master bastante nas próximas semanas, depois que a gente lançar. O Traders Club vai lançar várias ferramentas novas dentro da plataforma. São várias ferramentas novas que vão ser lançadas, né? E quem prestigia antes,
a gente tem a política de manter o preço para quem prestigia antes. Então, para quem não assina, assine. Antes que suba o preço, teste, ganhe os cursos gratuitos. A gente faz o seguinte, quem prestigia o TC não fica mal. A gente vai incluir um monte de coisa nova na plataforma. Óbvio que o preço vai subir para os novos investidores, mas para quem já assinar, para quem já prestigiar, já vai ficar com todos esses benefícios a esse preço de 197 no plano anual. Então assine, porque vai subir bastante com essas novas funções aí. Principalmente a gente vai colocar bastante coisa de educação, que eu acho que assim, não tem jeito de tu evoluir no mercado se tu não estudar e saber o que tu está fazendo. Tem que saber o que está fazendo, senão não vai ter jeito. Voltando aos papéis, falando sobre o setor de construção, que é o que eu acho que vai a próxima puxada, porrada na bolsa, vai ser o setor de construção, e eu nem falo esse tipo de coisa em live. Eu acho que o setor de construção vai puxar bastante, mas como eu já estou muito comprado, né, nas minhas posições, Via Varejo, boa notícia, os shorts caíram de 110 milhões de ações para 57 milhões de ações, caíram quase pela metade. A gente tem muito menos gente apostando na queda dos papéis, né? Então eu acho que o papel passou alguns dias da oferta, né? O papel vai voltar a andar. Provavelmente daqui a pouco o papel vai voltar a andar, e quando o papel voltar a andar, vai andar rápido. Vai sair de 15,50 e vai rapidamente para R$20, na minha humilde opinião. Né? Vara é 20, né? E foi boa a notícia, duas notícias muito boas no papel. Primeira, a queda dos shorts, muito grande, caiu de 110 milhões para 57 milhões, os shorts no papel, pessoas apostando na queda, ou seja, essas posições foram encerradas. Outra notícia interessante é que a Magazine Luiza, concorrente direto, já está valendo quase 120 bilhões de reais, enquanto a Via Varejo vale 23. Né? Outra interessante é que ela fez uma emissão de debêntures com juros 13,5% ao ano mais CDI. O CDI está muito baixo agora, então acabou ficando muito bom para a Via Varejo. Depois que fez o IPO, colocou essa grana do caixa, ainda fez mais uma emissão de debêntures, botou mais 1,5 bilhão para dentro, ou seja, contando o aporte, o follow-on mais a emissão de debêntures, a empresa colocou 6 bilhões no caixa nos últimos 10 dias. Ficou excelente para a empresa. Olhando os setores mais defasados, na minha opinião, olhando para frente, eu não vejo como o setor bancário, que na minha opinião é a minha principal posição, não voar, né? Eu olho a XP Investimentos, acredite se quiser, a XP Investimentos em Nova York, sexta-feira bateu 145 bilhões de reais de valor de mercado. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, 145 bilhões de reais. O Itaú detém 46%, mais uma opção de 12,5% da XP Investimentos. Então, para quem acha que os bancos morreram, que o Setúbal é um bobo, ele pagou 6 bilhões de reais nessa participação, e essa participação hoje vale 75 bi. Tá bom ou não? Setúbal, esses bancões aí vão sumir, vão desaparecer, né? O cara em 3 anos transformou 6 bilhões em 75 bilhões com a participação que ele comprou na XP. Ora, se a XP sobe tanto, não tem como o Itaú não subir, porque o Itaú tem 46% mais uma opção de 12,5%. Então o Itaú pode chegar a quase 59% de participação na XP. É o dono, é o maior acionista, né? O controle, apesar de estar na mão do Guilherme e dos sócios, mas o maior acionista é o Banco Itaú. Se a XP vale 145 bilhões, o Itaú, na minha opinião, tem que valer no mínimo 30% a mais do que está valendo agora, né? O papel está R$28, então bota 30% aí, eu acho que o papel tranquilamente teria que ir para uns 35, 36 reais. E se o Itaú, a XP vale 145 bi, não tem como o Bradesco valer 190, porque o Bradesco dá 20 vezes mais lucro que a XP. Bradesco tem que valer no mínimo 30%, 40% a mais, assim, sim. Né? Então esses bancos estão muito baratos. Olhando também o BTG valendo metade da XP, dando muito mais lucro, crescendo tanto quanto, o BTG também está subindo que nem um foguete na bolsa. Né? Obviamente, puxado pela XP, mas por que a XP sobe tanto? Porque o mercado já está olhando esse número crescente de novos CPFs na bolsa. Ora, só esse vídeo aqui hoje vai bater 40 mil views agora, pessoas que entraram e saíram da live,
E amanhã mais 120 mil pessoas vão assistir, ou 150 mil pessoas vão assistir, a gente vai ter um vídeo de mercado com 150, 170 mil pessoas assistindo. Ora, isso sim é uma revolução, né? Isso sim é uma revolução, né? E a gente tem que olhar isso de forma positiva, olhar para frente. Pô, o cara tá entrando agora no mercado, vai montar uma carteira de ações. O que ele compra? Ele pode comprar todas as empresas que eu falei. Cada um decide o seu. Eu só falo aqui sobre a minha posição. Cada um aperta o seu gatilho. Agora, eu dou aqui minha opinião e eu explano porque os motivos pelos quais eu acho que essas ações estão baratas. Cada um decide o seu, né? Mas assim, eu acho que Via Varejo está muito barata, tem espaço para andar, logo ali bate 20, mas pode bater 25, pode bater 30, os bancos podem subir 30, 40% na minha opinião tranquilamente, estão muito baratos em comparação com a XP, né? Cogna, Conga, assim, ridículo o preço, a empresa fez um aumento de capital em fevereiro a 11, está 6,30, não existe isso. Os caras compraram 2 bilhões e meio de ações a 11, o papel está 6,5. Ah, mas vai aumentar a inadimplência, a educação vai acabar? Claro que não vai acabar, né? Vai mudar, vai diversificar, mas não vai acabar. Muita gente me perguntando de IRB, e eu vou abrir aqui, balanço dia 29, empresa muito enrolada, mas eu acho que o pior já passou. Está tudo no preço da companhia e eu acho que ela pode voltar e subir. Até vou dar uma olhada em umas opções de IRB. Eu vou abrir o chat aí para vocês perguntarem sobre uma ação e outra para a gente finalizar. Olhando um pouco o setor de exportação, Vale e as empresas todas exportadoras, papel e celulose, eu acho que vão sofrer um pouco porque eu acredito que o dólar deva voltar. Então JBS, tudo isso, eu acho que eu prefiro ficar nessas empresas que eu citei. Gerdau eu gosto, mas assim, todas as exportadoras tendem a sofrer um pouco, apesar de que o mercado brasileiro está muito barato. Se tu olhar o EWZ, né, tá 29,70, que fez uma máxima em 48 em janeiro. Então assim, a bolsa brasileira pode subir muito e muito rápido. E parem de olhar para amanhã, né? Se eu falar, Ferri, a bolsa vai bater 100 mil pontos, tu vai vender, eu vou vender para botar o dinheiro aonde? Onde? A 2% do CDI? E aí muita gente me criticando, dizendo, Ferri, mas a renda fixa não é só CDI. Eu sei que não é só CDI, só que as pessoas físicas não entendem disso, de duration, de NTNB longa, de não sei o que. Pessoa física bota o dinheiro em fundo DI, em poupança, em fundo de renda fixa, né, crédito privado, essas operações mais estruturadas, mais complexas de renda fixa, as pessoas físicas não entendem, né? Então, para o grosso da população, né, para o grosso da renda fixa, a gente tem 4,8 bi em fundos de renda fixa, né, mais 1 bilhão e meio, 1 trilhão e meio em fundos de previdência, mais 1 trilhão na poupança, as pessoas não entendem disso, eles entendem de CDI. E não adianta, se migrar 1% da renda fixa para a Bolsa nesse trimestre, a Bolsa vai subir bastante. Se migrar 2%, a Bolsa vai subir muito bem. Agora, se migrar mais de 3%, nós devemos ver um super rally de alta no mercado brasileiro, né? E muita gente vai assistir esse vídeo daqui a 6 meses e vai ver o seguinte: puta que pariu, aquele desgraçado acertou de novo, eu vou acertar de novo. Tá? Setor de energia, cara, Cara, setor aéreo eu tô fora, setor de CVC tô fora, não compro nada disso, né? Eu fui para São Paulo semana passada, aeroportos vazios, ninguém. Talvez demore mais tempo do que a gente pensa para a situação normalizar. Muita gente, muito político ainda agindo de forma política com o Covid, né? A gente vai ter que tratar o Covid como doença respiratória, como pneumonia, como H1N1. A gente vai ter que conviver com essa epidemia, né? Não dá para fechar tudo, parar tudo, fazer as pessoas perderem emprego dessa forma, na minha opinião, né? Queria pedir para vocês darem print e colocarem nos stories, por favor. Indiquem o bruxo aqui para o pessoal me seguir. Peçam, sigam o Café com Ferri, aprendam a investir em ações. Printa aí que eu vou dar repost de todo mundo que repostar, até o Instagram. Quanto o Instagram permitir, eu reposto todo mundo.
Oi, cara, Oi tá barato, é uma opção de longo prazo, né? Mas é um papel extremamente arriscado, é uma empresa que está muito prejuízo, é uma confusão, né? A gente tem empresas muito melhores, muito mais tranquilas de se investir sem rolo, tá? E, cara, eu não comprei esse Cielo, o Bob Kerr comprou Cielo a R$4, eu não comprei esse Cielo, então eu não sei falar sobre Cielo, tá? Eu não acho que esse negócio com o WhatsApp vai ser grande mudança na empresa, não acho. Ajuda aí, ô Nemer. Ajuda aí que tu tem milhões de seguidores, pai. Ajuda os gurizinhos aí. É difícil, esse Instagram os caras marcam ali, os caras botam o negócio pra receber o alerta e o Instagram não manda o alerta pros caras. Isso é boicote, cara, que nem o Queiroz. Cara, a Marfrig eu gosto muito, é uma empresa que está muito barata, confio no management, mas o problema é o dólar aí, que é visto como exportador, então quando dá um refúgio o pessoal vende, né? Beth da Faria Lima, is in the house. Pessoalzinho aí andou falando mal de mim. Pra sorte deles, eles acertaram o negócio antes de eu mandar tudo pelos ares, né? Outra coisa que eu queria dizer aqui na live, aproveitar, é assim, gente, trabalhem de forma construtiva, elogiando os outros, não falando mal dos outros, né? Eu não consigo trabalhar assim, falando mal dos outros, eu não falo mal de ninguém, né? Invariavelmente, às vezes eu tenho que me defender de ataques, o que eu não gosto também, porque eu sou um cara com pavio muito curto. Quando eu me defendo de ataques, eu não sei me defender, eu sei me defender atacando, e os meus ataques não são nada relaxantes para quem recebe. Então, por favor, sigam aí trabalhando duro, sem atacar os outros, procurando de maneira construtiva ajudar os terceiros, né? E em vez de ficar falando mal dos outros, né? Principalmente ataques gratuitos com pessoas que vocês não têm nada a ver, atuem de forma construtiva, que é uma coisa que eu acho melhor. O cara falou ali que eu falo pra caralho dos outros. Não, eu não falo pra caralho dos outros, não. Eu só respondo ataques. Gratuitamente eu nunca falei de ninguém. Nunca. Nenhuma vez. Podem procurar aí. Não faço nenhum ataque gratuito ainda. Agora, se me atacam, hoje, daqui a 2 anos eu ainda vou continuar atacando, né? Porque eu sou magoado, né? Entendeu? Bom, outra coisa que eu queria falar sobre, muita gente perguntou sobre, eu acho que assim, marco do saneamento, isso aí vai pegar direto em Sabesp, todo setor, né, Copasa, tudo isso aí pode dar uma porrada muito grande, porque eu acho que o Brasil vai caminhar para privatizar o setor de saneamento inteiro, porque a gente precisa ter investimento pesado nessa área, o Brasil não tem dinheiro para ter investimento pesado nessa área. Qual é a maneira? Privatiza tudo e manda os estrangeiros botar dinheiro, pô. Senão não vai dar. O Brasil não tem dinheiro para fazer. Já basta tudo, né? O Brasil é um país pobre, de quinto mundo, de terceiro mundo. A gente precisa de investidor estrangeiro aqui, né? A gente tem o exemplo do ministro Tarcísio, que faz um excelente trabalho. O cara é um monstro, não se envolve em polêmica, né? É um cara que está asfaltando tudo, asfaltando o Brasil. Eu acho melhor o ministro do Bolsonaro junto com o Guedes. A IRB é o que eu falei antes, cara. Eu acho que a IRB já está no preço tudo de ruim, porque eu acho que esse balanço aí vem uma bomba dia 29, viu? Vem uma bomba e vem uma bomba forte. Tá? Eu prefiro pagar mais caro e comprar depois do balanço do que ficar comprado aí nessa bomba aí, ver esse balanço vir uma piroca do tamanho de um bonde. Cara, o setor de educação tá todo barato, né? E para mim a mais barata, Estácio tá barato, me perguntou, Ser Educação tá barato, tá tudo barato, mas eu prefiro Cogna, e Cogna é o papel que mais tem short no setor. Também eu acho que a gente vai ter que ver um short covering disso aí. Eu acho que essa semana nós temos boas possibilidades da Bolsa bater 100 mil pontos. Tá? Mas eu acho que o grande destaque essa semana fica realmente no setor de construção civil, que está muito atrasado. E pode voar mesmo, e eu acho que a gente vai ver a Bolsa ainda na máxima histórica esse ano, 120 mil pontos, acredite se quiser, essa é a minha cabeça. Poucas vezes eu tive tão otimista com o mercado, né? E o melhor de tudo, eu fico mais otimista quando eu vejo muita gente pessimista,
né? Porque quando eu estava pessimista em janeiro, fevereiro, dizendo que a bolsa ia cair, que a bolsa ia derreter, estava todo mundo otimista. Aí quando a bolsa bateu 70 mil pontos, eu era o único otimista, né? Falando para as pessoas que estava barato, que era para comprar, que era pra comprar. Eu gosto de Zetec, Elinho, mas eu compraria JHSF e Gafisa, o combo do risco. Uma muito pouco arriscada, uma muito arriscada. E nos 70 mil pontos, os caras falando, porque o mundo vai acabar, faça a segurança do seu dinheiro, proteja os seus investimentos, não sei o que. Agora 100 mil pontos é a mesma historinha. A Bolsa Americana vai cair, blá, 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 blá. Então continuem negativos, eu continuo otimista. No final das contas, eu vou acertar de novo, vocês vão errar, né? E vão me ajudar aí na minha audiência. Queria pedir para vocês novamente dispararem essa live, dá print aí, pede pra galera me seguir, ver se a gente sobe nesse Instagram, aumenta a audiência. Obrigado todo mundo, espero vocês no Traders Club. Bolsa 100 mil pontos essa semana, se Deus quiser. Tô louco para fazer uma doação aí maravilhosa e ajudar todo mundo. Muito obrigado pela audiência. Testem o Traders Club antes da gente subir o preço. Venham para a plataforma, não operem sozinho. Operar sozinho é uma merda. Né, operar sozinho e decidir sozinho. Entra no Traders Club, testa a plataforma que vocês vão gostar pra burro. Obrigado pela audiência, bom domingo a todos. Não caiam na ilusão do pessimismo. Eu nunca vi pessimista rico. Nunca. Quanto mais otimista, mais tu atrai riqueza. Um abraço a todos. VAR é 20.